Existe uma coisa que muita gente evita ou simplesmente não enxerga. A maioria das pessoas não percebe que a vida está passando enquanto ela está passando. Parece estranho dizer isso, mas basta observar ao redor. Quantas pessoas vivem contando os dias para a sexta-feira, esperando as próximas férias ou imaginando que a vida só vai ficar boa no futuro? O problema é que esse dia raramente chega. Sem perceber, os anos passam entre compromissos, rotinas e distrações. E quando finalmente paramos para pensar, surge aquela sensação incômoda. O tempo passou rápido demais. É quase como se alguém tivesse apertado o botão de avanço rápido da própria existência. Agora acredite, a vida não é curta apenas porque o tempo passa rápido. Ela parece curta porque grande parte dela é consumida por coisas que nem sempre trazem significado. Horas nas redes sociais, dias inteiros presos a rotinas automáticas, semanas que parecem cópias umas das outras. E o curioso é que isso acontece enquanto muita gente acredita que está apenas seguindo o fluxo normal da vida. Mas existe sim uma maneira diferente de enxergar tudo isso. Uma forma de olhar para o tempo com mais consciência, mais presença e até mais propósito. Pequenas decisões começam a transformar dias comuns em experiências mais ricas, mais conscientes e muito mais vividas. Quando paramos por um instante e observamos a própria linha do tempo, percebemos algo curioso. Boa parte da vida simplesmente passa sem que a gente perceba. A infância voa entre brincadeiras e escola. A juventude evapora em provas, cursos e expectativas. De repente, sem muito aviso, chega a fase adulta e nos vemos presos a um relógio invisível. Trabalho, compromissos, responsabilidades, tudo começa a ocupar espaço. E quando olhamos para trás, a sensação é quase sempre a mesma. Nossa, já passou todo esse tempo? Essa percepção costuma despertar uma pergunta curiosa. Quanto tempo realmente sobra para viver de verdade? Se alguém fizer um cálculo simples, talvez leve um pequeno choque. Em média, uma pessoa dorme cerca de 1/3 da vida. Outro grande pedaço é consumido pelo trabalho. Trajetos diários cheios de trânsito, filas esperando, aquela rotina que parece infinita. Some a isso tarefas domésticas, tempo nas redes sociais, algumas horas jogando games, refeições e até o tempo gasto no banheiro. Quando se junta tudo isso, o resultado é surpreendente. A vida útil, aquela parte realmente disponível para experiências significativas, fica muito menor do que se imaginava. Mas acredite, o problema não está nas responsabilidades, afinal, elas fazem parte da vida adulta. O real problema está na falta de consciência sobre como o tempo está sendo investido. Por exemplo, enquanto alguém passa 2 horas seguidas rolando o feed do celular, poderia dedicar 20 minutos para aprender algo novo, ler algumas páginas de um livro ou até melhorar seus relacionamentos, conversando de verdade com alguém importante. Pequenas decisões mudam a qualidade do tempo vivido, e quando essa consciência começa a surgir, uma outra descoberta aparece logo em seguida. Algo curioso sobre a forma como o próprio cérebro percebe o tempo ao longo da vida. Existe algo intrigante sobre o tempo que quase ninguém percebe quando é jovem. Ele não passa sempre na mesma velocidade dentro da nossa mente. Quando uma criança tem 7 anos, por exemplo, um único ano representa uma grande parte da sua existência. É por isso que as férias parecem intermináveis e o intervalo entre um aniversário e outro parece uma eternidade. Mas, conforme a idade avança, algo muda silenciosamente. Um adulto de 40 anos percebe o ano passar como se fosse uma estação rápida. De repente chega dezembro e a sensação é quase sempre a mesma. Lá se foi mais um ano. O relógio continua marcando o mesmo ritmo, mas a percepção humana começa a acelerar. A ciência explica parte disso de maneira interessante. O cérebro registra o tempo com base na quantidade de experiências novas que ele vive. Quando tudo é novidade, como na infância, cada momento ganha destaque na memória. Já na vida adulta,
a rotina domina boa parte dos dias. Acordar, trabalhar, voltar para casa, repetir. Como quase nada parece diferente, o cérebro registra menos marcos memoráveis. O resultado é uma sensação de que os anos estão escorrendo pelos dedos. Por isso, pessoas que buscam crescimento pessoal costumam quebrar rotinas de propósito. Aprendem uma nova habilidade, viajam, mudam pequenos hábitos, exploram novas ideias ou desenvolvem inteligência emocional para viver os dias com mais consciência. Um exemplo simples ajuda a entender isso. Imagine alguém que decide aprender algo novo toda semana. Tocar violão, cozinhar uma receita diferente, praticar um esporte, estudar um idioma ou até ler livros que ampliem sua visão de mundo. Essas experiências criam registros na memória, fazendo o tempo parecer mais cheio, mais vivido. Não se trata de viver correndo atrás de novidades, mas de tornar os dias mais conscientes. Curiosamente, quando uma pessoa começa a perceber isso, ela também passa a questionar um hábito muito comum na vida moderna, aquele de viver contando os dias até a sexta-feira. Existe uma frase que se tornou quase automática na rotina de muita gente. Ainda bem que já é sexta-feira. À primeira vista, ela parece inocente, até divertida. Mas quando alguém observa com mais atenção, percebe um detalhe preocupante escondido aí. Se uma pessoa passa 5 dias da semana apenas esperando 2 dias de descanso, significa que grande parte da própria vida está sendo tratada como um intervalo até algo melhor acontecer. É como se os outros dias da semana fossem apenas capítulos descartáveis da história. Aos poucos, essa mentalidade cria uma relação estranha com o tempo. Viver passa a significar sobreviver à semana. Com o passar dos anos, essa lógica pode se tornar uma armadilha silenciosa. A pessoa começa a dizer coisas como: quando chegar o fim de semana eu relaxo, quando tirar férias eu descanso, quando me aposentar eu aproveito. Só que, enquanto esses momentos não chegam, o relógio continua avançando. E o curioso é que muitas vezes o sábado chega, mas a energia já não é a mesma. A mente está cansada. O corpo quer apenas recuperar o fôlego da semana. É nesse ponto que o desenvolvimento pessoal convida a uma reflexão profunda. A vida não acontece apenas nos intervalos da rotina, ela acontece justamente dentro dela. Algumas pessoas começam a mudar isso com pequenas decisões práticas. Em vez de viver apenas aguardando o fim de semana, elas transformam partes comuns da semana em momentos mais vivos. Pode ser ouvir um podcast inspirador no trajeto para o trabalho, reservar meia hora para ler algo que estimule crescimento, ou até cultivar relacionamentos verdadeiros durante um jantar simples numa terça-feira. Pequenas mudanças quebram aquela sensação de que a vida está sempre no futuro. E quando percebemos esse detalhe, surge uma pergunta ainda mais importante. Se o tempo está passando agora, como exatamente ele deveria ser vivido? Quando uma pessoa finalmente percebe que o tempo é o recurso mais valioso da vida, algo muda na forma de enxergar o dia a dia. Dinheiro pode ser recuperado, oportunidades podem surgir novamente, mas o tempo, esse segue apenas em uma direção. Por isso, pessoas que desenvolvem consciência sobre a própria vida começam a tratá-lo como um investimento precioso. Em vez de perguntar apenas, o que preciso fazer hoje? Elas passam a se perguntar, como quero viver este dia? Essa pequena mudança de perspectiva transforma decisões comuns. O momento presente deixa de ser apenas uma passagem entre ontem e amanhã, e passa a ser o verdadeiro espaço onde a vida acontece. Uma prática simples ilustra bem isso. Imagine alguém que decide criar pequenos rituais de presença durante o dia. Pode ser tomar o café da manhã sem celular, caminhar alguns minutos observando o ambiente ao redor ou dedicar atenção total a uma conversa com alguém importante. Esses momentos parecem pequenos, mas fortalecem a inteligência emocional e ajudam a pessoa a perceber que a vida não está apenas nas grandes conquistas, mas também nas experiências simples que costumam passar despercebidas. Ler algumas páginas de um bom livro, aprender algo novo ou até refletir sobre o próprio propósito também são maneiras de dar mais qualidade ao tempo vivido.
Com o passar do tempo, quem cultiva esse tipo de consciência começa a sentir algo curioso. Os dias parecem mais cheios de significado. Não porque a rotina desapareceu, mas porque ela passou a ser vivida com intenção. É como se cada escolha diária fosse uma pequena construção de uma vida mais alinhada com aquilo que realmente importa. Agora, com essa reflexão, surge uma pergunta que cada pessoa precisa responder por conta própria. O que estou fazendo com o meu tempo? Não com o tempo ideal, não com aquele futuro imaginado onde tudo estará perfeito, mas com o tempo que existe agora. Porque, no fundo, a vida é feita exatamente desses dias aparentemente comuns. Segunda-feira de manhã, uma conversa simples durante o almoço, um momento de silêncio no fim da noite. São nesses pequenos pedaços do cotidiano que a história de cada pessoa está sendo escrita. E quando percebemos isso, entendemos que viver bem não depende apenas de grandes conquistas, mas das escolhas diárias que moldam o próprio caminho. Agora vale uma reflexão sincera. Quantas vezes a vida já foi colocada em pausa, esperando o momento certo? Quantos sonhos ficaram para depois? Quantos projetos foram adiados? E quantas experiências deixaram de acontecer simplesmente porque parecia que ainda havia muito tempo pela frente? A verdade é que ninguém sabe exatamente quanto tempo tem, mas todos sabem que ele está passando. Então fica a pergunta: se o tempo é o recurso mais valioso que existe, ele está sendo usado de forma consciente ou apenas está sendo gasto? O que mudaria na sua vida se a partir de hoje, cada dia começasse com a decisão de realmente viver aquele momento? Talvez a mudança comece de forma simples. Pequenas decisões podem transformar completamente a maneira como a vida é vivida ao longo dos anos. E agora eu quero ouvir você. Qual parte desse vídeo mais fez você refletir? Existe algo na sua rotina que você percebe que precisa mudar a partir de hoje? Compartilhe sua visão nos comentários, porque essa troca de ideias pode ajudar muita gente que também está buscando viver com mais consciência, lapidando a mente. E se esse conteúdo fez sentido para você, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque por aqui sempre surgem novas reflexões sobre como viver melhor.